Bom dia na paz do Senhor Jesus. Como é bom a gente estar pela manhã, pela madrugada esta de sexta-feira. Estamos mais aproximando um final de semana e estamos aqui falando do amor de Deus, da graça de Deus. É, Peço antes de tudo oração pelo pastor Vicente Mota, que está internado. Que Deus seja com ele. Nós temos orado pelas madrugadas, mas não cessamos de pedir pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, enfim, por todo o povo na face da terra. Aqui estamos para trazer para você mais uma porção da palavra de Deus, uma conversa que nós temos pelas madrugadas, oramos ao Senhor, intercedemos pela sua vida e estamos também agora compartilhando em conversa a palavra de Deus. Eu tenho assim como uma conversa, né? E aqui está relatado em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 5, precisamente. Eu quero meditar com você nesse versículo. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habitará em ti. O que eu quero dizer com este versículo? O que eu quero transmitir para você nessa conversa com este versículo? São as influências dos pais na família. A influência que nós exercemos sobre os nossos filhos, sobre os nossos lares, sobre os nossos netos e como estamos usando essas influências para o bem. Ensinando-os com o nosso modo de agir, orando, buscando, falando do amor de Deus, dando exemplo na fidelidade a Deus, no amor de Deus, na presença de Deus, ou estamos deixando os nossos filhos à mercê daqueles que não têm condições de ensiná-los? Nós vemos esses dias mesmo, nós estamos vendo pessoas que deixam os filhos a serem ensinados por aparelhos, vamos dizer assim, televisões, celulares. Outros deixam à mercê dos professores na escola, dos quais também tem influenciado. Mas qual é a influência que você está exercendo? Qual a influência que você está exercendo sobre o seu filho como exemplo? A palavra de Deus diz que tinha pais que influenciavam seus filhos no passado e influenciava mal. Tinha pais que influenciavam bem. E nós vemos aqui o caso, né? Nós vemos aqui de reis que ensinaram caminhos errados aos filhos e os filhos permaneceram nos caminhos errados. E hoje nós vemos pessoas descuidadas com as suas famílias. Mas aqui nós temos um exemplo bom, um exemplo de avó e, e de mãe para poder influenciar os filhos. E nessa influência nós precisamos levá-los ao caminho do Senhor. A palavra de Deus em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 6, Deus fala com Moisés para ele inculcar os filhos no caminho do Senhor, ensiná-los e andar com eles, estar juntos. Não é só enviá-los ou falar das coisas boas, mas também ser exemplo. E que exemplo nós estamos dando aos nossos filhos que continuarão a jornada se Jesus não vier buscar? Qual é o futuro que nós estamos dando para a nossa família? Qual é o lado que nós estamos levando? Às vezes alguém murmura, fala assim, meu filho não vale nada, é uma coisa, mas você já parou para pensar o que você está falando do seu filho e como você está sendo exemplo para o seu filho? Ao invés de falar palavras que edificam, palavras que trazem em memória coisas boas, você está denegrindo e deixando o filho, por exemplo, até mesmo em complicação, porque você está desvalorizando a sua própria semente. Outrora, incentivando os filhos a fazer coisas erradas. E também, nós vemos esse mundo dessa forma.
Quando a Bíblia nos ensina a inculcar os filhos, ensiná-los no caminho do Senhor, é para que nós também podemos ir e fazer. É por isso que eu gosto de estar nesse vídeo falando desta forma, porque a gente às vezes na igreja temos um pouquinho de tempo para ensiná-los, mas muitas das vezes tem alguns que não frequentam cultos de ensino porque moram distante, moram longe. Outros não vão porque não gostam de ficar um bom tempo sendo confrontado dentro da palavra de Deus. O homem hoje quer ver incentivo para as coisas de qualquer jeito, ele não quer entrar pelo caminho. E nós vemos lares sendo destruídos por más influências de pais que não sabem e que não buscam o desejo de levar os filhos ao conhecimento da palavra de Deus, e nem fazem a vontade de Deus, e nem buscam a vontade de Deus para os filhos. Eles deixam os filhos sendo conduzidos por qualquer coisa, não tomam, ou seja, não dão tempo aos filhos. E depois queremos que os filhos cresçam numa forma, abençoada, se nós não os abençoamos. O que você está proferindo para o teu filho, o que você está falando do teu filho, ele está gravando. E aquilo vai fazer para ele, até mesmo conforme a sua fala, vai ser um obstáculo para ele superar. Porque ele guarda, às vezes, aquilo e carrega dentro de si. Mas eu e você, como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, vamos ater para os nossos filhos. Não deixar ser influenciado por coisas más, como nós vemos hoje. Às vezes os pais, para não, vamos dizer assim, acho que dar tempo para o filho, eles não dão tempo e às vezes eles acham que deixar à frente de um aparelho de televisão ou de um celular, isso está tudo bem, eles estão tranquilinhos, estão quietinhos. Mas vai lá sondar o que eles estão fazendo. Vai lá ver. Participe com teu filho. Muitas das vezes nas escolas, sendo influenciado por professores que não têm temor de Deus, se bem que não são todos, mas tem aqueles que influenciam coisas más. Más companhias, Paulo chega a dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Então eu e você, como pais e avós, ou seja, o que for, você precisa ser exemplo, modo de andar, modo de viver, modo de falar, respeitoso. Antigamente nós víamos os pais como as pessoas, os filhos cresciam, os pais trabalhando, desenvolvendo. E eu falo para vocês, pela bondade de Deus, eu aprendi com meu pai, desde a idade de 9 anos, a trabalhar. E isso não me matou, não me deixou, pelo contrário, me deu condições para me compreender como é a vida. Quando os pais deixam os filhos, ensinam a vida fácil para os filhos não querem nem trabalhar. E hoje nós estamos vivendo isso. Hoje nós estamos vivendo isso na sociedade, porque os pais não ensinam os filhos a trabalhar, não ensinam os filhos a boa educação. E aí depois, quando o filho fala assim, e aí, coroa, tô indo em tal lugar, às vezes nem dá justificação, tô saindo. Aí quando você pergunta, para onde você vai? Ele fala assim, não te interessa. Aí você acha que ele está... Mas com quem que ele está aprendendo isso? Talvez seja com a internet, talvez seja com a televisão, ou às vezes não é com você mesmo. Então é para você refletir, é para mim refletir, como nós estamos ensinando a geração que está vindo atrás de nós. Hoje nós estamos apoiando pessoas que não valem, às vezes vamos dizer assim, que não dão exemplo. Valer é um modo errado de falar, que não dão exemplo, que não são bons exemplos. A gente patrocina pessoas que não são bons exemplos. Nós estamos vendo aí, nas políticas, tanta sujeira sendo jogada ao ar, ainda tem gente patrocinando as coisas sujas.
Ainda tem gente, às vezes, até mesmo defendendo pessoas que eram para estar nas prisões. Que exemplo você está dando para os seus filhos? Defendendo pessoas que eram para estar sendo punidas. Pense nisso. Pense nisso com carinho. Como que a geração pode ser restabelecida? Como que o seu filho pode ser restabelecido? Nós vemos filhos até mesmo de pessoas que são servas de Deus, que se preocuparam até mesmo com mais a palavra de Deus do que com os filhos. Nós precisamos ter tempo para os nossos filhos. Nós precisamos, porque a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor e o Senhor vai pedir conta deles. E vai pedir conta para quem? Para quem é o ensinador. No seu lar você é o profeta, você é o sacerdote, que vai ensinar a sua família no caminho certo. Muitos pais mandam os filhos para a igreja, mas eles não vão. Que exemplo dão? E depois querem que os filhos sejam fiéis a Deus. Não tem como. Se eles não vão à casa do Senhor, como os filhos irão à casa de Deus? É uma conversa que eu estou tendo com você, não estou aqui. Cada um faz o que bem entende, vamos dizer assim. Mas saiba que Deus vai pedir conta. Então não sou eu estou só alertando. Porque Deus vai pedir conta para mim também dos meus filhos, também do exemplo que eu tenho sido para os netos. E aqui nós vemos um bom exemplo. Paulo chama a Timóteo, né, falando com Timóteo, assim, ó, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Que bom quando a gente tem exemplos para dar, né? Que bom quando alguém fala dos nossos exemplos, coisas positivas. Então, nesta manhã, eu convido você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está ao alcance desse vídeo. Talvez você possa até não gostar do que estou falando, mas é para o teu bem, eu quero o teu bem. Eu quero ver a geração que está vindo para trás, se Jesus não vier buscar, que eles possam viver uma vida abençoada. Eu quero o bem para eles. Por isso é que eu estou analisando e pedindo ao Senhor graça para poder fazer o certo. E o certo é buscar pessoas que são honestas, que existem pessoas honestas que querem o bem na nossa política. E em todas as áreas. Não falando de política, porque eu estou aqui falando do Evangelho, mas a gente precisa ver esses homens que estão aí na iminência do poder, como eles estão agindo. Nós não queremos isso para o nosso país. Nós queremos um país livre, liberto, um país que vai avante, temendo a Deus, que tem a família, que tem o lar, o qual são constituídos por Deus, o qual respeita a vida. Nós precisamos ver isso, esses conceitos. Hoje nós vemos pessoas abusadas por aí. No nosso bairro mesmo a gente vê pessoas reclamando, tem bagunça, é moto, é não sei o que lá, é umas crianças que não respeitam. Mas o que nós estamos fazendo para que isso não aconteça? Às vezes queremos jogar na mão das polícias, tudo bem, eles são autoridades, mas a autoridade começa no meu lar, no seu lar. Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Como você está cuidando da sua família? Talvez se você não ensina o teu filho lá fora, nas ruas, aqueles que se acham amigos, se dizem amigos, vão ensinar. Basta um deslizes, daqui a pouco você tem notícias ruins. E eu não quero notícia ruim para você. Então começa a rever o teu conceito, traga os teus filhos para a casa do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, para ter temor do Senhor, para aprender os princípios da palavra de Deus e ouvir as coisas boas. É um conselho que eu deixo no ar para você. Se você obedecer, você vai receber a bênção de Deus. Se não quiser obedecer, não tem problema nenhum. É um conselho da palavra de Deus. Porém,
arque com as consequências depois, porque o que você semeia, o que nós semeamos, nós vamos colher. Que Deus te abençoe, reflete esta palavra, faz reflexão, começa a olhar as coisas. Deus te ama, eu também quero o teu bem. Não me queira o meu mal, porque o que estou falando é dentro da palavra de Deus. Qual é o exemplo que nós somos na nossa família? Qual é o exemplo que eu e você estamos dando para os nossos filhos, nossos netos, nossos parentes? Eu estou falando eu aqui para que você entenda. Eu também estou enquadrado nisso. E eu preciso enquadrar dentro da palavra de Deus o desejo de Deus. E não enquadrar Deus dentro do meu desejo. Jamais posso isso. Como eu vejo muitas pessoas que determinam com Deus. Quem é você para determinar com aquele que é Senhor? Você tem que determinar com você. Eu vou determinar agora que eu quero fazer a vontade de Deus, vou tomar mais precauções em obedecer os mandamentos. E eu quero dizer que mandamentos, muitas pessoas confundem mandamentos com uso e costume. Infelizmente, tem muitas pessoas desinformadas nessa terra, que precisavam estar estudando a palavra de Deus e ver o desejo de Deus para as suas vontades. Mas quem somos nós? Se nós estivermos colocando em primeiro lugar, nós vamos ser exemplo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Nós vamos ser exemplo. Se nós não colocarmos em primeiro lugar as coisas de Deus, como nós vamos ter exemplos para dar? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta sexta-feira. Uma reflexão talvez que você não gostaria de ouvir, mas é a realidade que estamos vivendo. Nós precisamos ater para essas coisas que estão, esses acontecimentos de hoje. Nós estamos vendo pessoas má no comando das nossas nações, assim, influenciando os nossos filhos. Mas temos um presidente que está lutando para colocar as coisas no lugar. E que Deus possa abençoar o nosso presidente e a nossa pátria, para não caírem em mãos erradas. E depois nós nos lamentamos, mas será tarde. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de nossa nação como tem cuidado, e que nós possamos rever esses conceitos e pedir ao Senhor que nos ajude a buscar mais a face do Senhor. Olha, estou falando aqui nesse vídeo, pedindo a Deus pela a nação, até mesmo aqueles que estão andando em caminhos tortuosos possam se arrepender e endireitar as suas veredas, porque Deus não desvalorizou ninguém. Pelo contrário, Jesus Cristo morreu por todos nós, para nos dar vida. Mas o que estamos fazendo deste sacrifício perfeito que Jesus fez por mim e por você? Estamos valorizando? Aí eu faço o que eu bem entendo. Não, você não faz o que você bem entende. Há um Deus que vai pedir para você, em juízo, tudo que você fizer nesta terra. Você pode até achar que você faz, mas existe um rei, criador de todas as coisas, que um dia vai chamar eu e você em sua presença. Pense bem nisso, meu amigo, meu irmão, e começa a examinar a palavra de Deus. E vamos ver onde nós estamos errando para poder consertar. Eu quero ver e buscar onde eu estou errando, porque às vezes eu sou falho também, eu sou pecador. Então vamos lutar e fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira e que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua vida. É o que eu mais desejo. Que Ele venha nos iluminar, nos libertar de todo mal. Que Deus te abençoe. Uma ótima sexta-feira para você, na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu oro para que o Senhor abra a mente e o entendimento do povo, para que nós possamos entender os teus desejos, a tua vontade. Que os meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs e todos quantos estão ouvindo essa voz possam entender que há jeito para a nossa nação e há jeito para aqueles que estão também com dificuldades. É só desejar entrar pelo caminho. O Senhor, Pai, diz na tua palavra que aquele que se arrepende dos seus pecados e se converte dos maus caminhos, o Senhor volta para eles e abençoa. Pai, abençoa a nossa nação, cuida do nosso presidente, guarda, Senhor, o teu povo.
Não deixe a nossa nação cair em mãos erradas. Protege, Senhor, a nação brasileira. Protege, Senhor, o teu povo que clama pelo teu nome neste lugar. Ajuda-nos, Pai. Só o Senhor pode nos ajudar. E é no nome do teu Filho que eu peço a Ti. Por aquele que está enfermo, por aquele que está com dificuldade. Vai ao encontro, vai nos hospitais. Ajuda o teu povo, Pai. Em o nome do Senhor Jesus eu te suplico e peço. E te agradeço hoje e sempre. Amém.